Leonardo, nesse mundo atual, que nós chamamos de VUCA, né, totalmente volátil, incerto, complexo e ambíguo, qual é o papel de um futurista? O que é um futurista e que ferramenta do futurista usa para tentar antever o futuro? Eu vou responder essa sua pergunta, Roberto, em dois tempos, tá? Porque o primeiro deles é falar assim, justamente desse papel que algumas pessoas estão fazendo hoje, assim como eu. E é muito interessante que nunca foi tão importante, tão necessário a gente olhar à frente, olhar ao futuro. Então, o futurista, ele coleta esses sinais, ele estuda, ele entende esses vários acontecimentos que a gente tá passando, e a gente começa a fazer uma projeção, utilizando várias técnicas e ferramentas, do que serão os próximos dias. Então, a gente acaba olhando o hoje, e olhando um pouquinho do que está acontecendo e escrevendo ali alguns cenários. A gente sempre fala que a gente não é possível prever o futuro. Aí não tem bola de cristal, não tem mistério nenhum. Só que nunca foi tão importante, tão necessário que mais pessoas olhassem e observassem o futuro. Esse título, futurista, ele está mais se tornando uma habilidade que todos nós vamos precisar ter. Todos nós precisamos saber como enxergar o futuro para tomar melhores decisões. E a gente começar com as melhores decisões que a gente tomar, construir um futuro melhor. Então o futurista faz isso. E, Léo, eu vejo que você usou aí muitas vezes a palavra construir o futuro. E o próprio Peter Drucker falava, né, a melhor maneira de prever o futuro é ajudando a construí-lo. Eu acho que você concorda totalmente com essa afirmação do Drucker, né? Totalmente. Eu penso muito a respeito, a gente comenta muito a respeito disso, porque existem algumas formas que as pessoas enxergam o futuro. Existem pessoas que acham que o futuro já está pré-determinado. Mas existem, assim, as pessoas que fazem, e aí é muito comum de empreendedor, de quem tem um espírito mais realizador, de ser a pessoa que fala assim, não, nós vamos construir esse futuro, está em nossas mãos construir esse futuro. Então a frase do Drucker que nos inspira muito é realmente fundamental e todo mundo fala assim, olha, o futuro é uma construção e é principalmente uma construção coletiva. E qual o papel da diversidade na construção do futuro? Olha, Roberto, essa é a melhor pergunta que você poderia me fazer, assim, eu nem sei as próximas que você vai fazer, mas eu te digo que essa talvez seja a mais importante que a gente tem falado muito hoje, de poder chamar mais pessoas e mais diversidade, mais pluralidade de ideias, não só de raça, sexo, de gênero, de ideias de uma forma geral, mas a gente precisa chamar todo mundo para essa construção coletiva. Porque se a gente quer um futuro mais harmônico, mais equilibrado, mais justo, mais humano, quanto mais pessoas participarem, quanto mais pessoas forem convidadas, e a gente tem falado muito de lugar de fala, então quanto mais a gente der voz e espaço para isso, é muito importante. Existe uma frase incrível que fala que a diversidade é você chamar para a festa, mas a inclusão é você tirar a pessoa para dançar. Então a gente tirar as pessoas para dançar e fazer com que essas pessoas se sintam responsáveis por essa construção é talvez o mais importante dos papos hoje que a gente tem tido a respeito do futuro. Como é que a gente pode fazer isso, Léo? Como é que pode ensinar mais pessoas a estarem atentas para esse futuro e tentar enxergar e assumir esse papel de construtor? Uma das perguntas que eu mais ouço quando eu falo sobre o futuro, em qualquer momento, não é nem a preocupação das pessoas ou de mães e pais com eles mesmo, é com os filhos. Então, às vezes, a própria preocupação com as próximas gerações, que mundo a gente vai deixar, como esse mundo vai estar organizado, é uma preocupação que ajuda muito a direcionar as pessoas para esse estado mental de olhar menos o passado, se preocupar menos com o passado, e olhar mais futuro. E começa a se colocar como protagonistas nessa construção, ela tem uma importância única. Uma das coisas que o Joe Navis, que escrevia Mega Trends, um dos Aham. primeiros futurólogos famosos que houve, o que ele dizia sempre é o seguinte: o futuro está embebido no presente. Você concorda de que o futuro está no presente? Olhando do ponto de vista estudioso, de estudos de futuro, o futuro realmente está aqui, os sinais estão aqui o tempo todo. Quando a gente vê uma tecnologia nova, quando a gente vê, às vezes, até a expressão artística, olha o papel que a mídia tem de propagar futuro. O futuro já está aqui e quem pode propagar o futuro são os meios de comunicação. Desde os futuros não desejáveis, quando a gente fala das séries
distópicas até os futuros desejados. Me peguei vendo um trailer de uma série de futuro bom, de futuro desejável. Então, o futuro já está aqui? Sim. Nosso papel, de todos nós, é acelerar este futuro para que ele se torne um presente bom. Imagine o que as pessoas falavam do autor dos Jetsons ou do Asimov. Quer dizer, eles pensavam o futuro, vendo algumas características de presente ou de desejos, mas sem se preocupar com o julgamento alheio. Como controlar esse medo de estar errado, Leonardo? Como a gente poder arriscar e poder argumentar nesse futuro sem essa preocupação de estar certo ou estar errado? Quando eu fui encontrando o futurismo como uma disciplina de negócios, o meu maior desafio, que eu tenho até hoje, é justamente ter esse pensamento futurista, que eles falam mindset futurista, que é justamente de pensar o absurdo. O absurdo que Arthur Clarke falou, né? Se qualquer previsão que um profeta do futuro, essa palavra não é muito feliz, mas qualquer qualquer especulação, qualquer cenário que seja desenhado, que ele não pareça absurdo, que ele não demonstre ser absurdo, ele já está errado, ele já nasceu errado. Então, o que a gente via nos Jetsons, ele tinha uma pontinha de absurdo, ele falava assim, carro voando, e aí do nada, aquela coisa assim, né, do dia para a noite, estamos todos nós fazendo academia em casa, pedindo comida em casa, com robôs dentro de casa, fazendo telechamadas como essa. Então, do nada, um dia as coisas acontecem, mas tem toda uma escada, tem todo um caminho que é trilhado. Saindo um pouquinho agora de futurismo, enquanto todo mundo fala de disrupção, as pessoas falam de disrupção nas empresas. E você escreveu um livro, Disrupt-se, trazendo todo esse conceito dos 6Ds, do Peter Diamond, da questão da curva de inovação para a vida das pessoas. Olha, eu gosto muito de falar que qualquer transformação de CNPJ, Roberto, ela vem precedida de uma transformação de CPF. Então, se a gente não se transformar como pessoa, não tem empresa que se transforme, né? É óbvio que é uma grande motivação o mundo dos negócios, todos nós estamos fazendo negócio, trabalhando, construindo, que seja por qualquer finalidade, a gente está construindo negócio. Quando a gente enxerga o futuro, a gente enxerga o que vem à frente e a gente pode provocar disrupções. Depois que a gente passou a usar mais transporte por aplicativo do que táxi, não parou por aí, as coisas continuam, que elas vão se democratizando, elas vão desmonetizando, seja por moeda física, ou seja até por uma questão de baratear o preço, democratizar o preço, e por fim aquilo ali se torna algo acessível às pessoas. Toda disrupção ela vem tornar algo mais acessível. E vai sempre voltar àquela questão do mindset, né? Se você tem um mindset fixo, em que você se julga por aquilo que você faz ou fez, e não por aquilo que você pode vir a aprender, que é o mindset de desenvolvimento, você não vai estar pronto para a inovação. Mas eu vou trazer um outro ponto. Na hora que a gente fala em evolução, tecnologia, você tem uma corrente que é muito fundamentada pela Singularity, que é desenvolvimento, inovação, e que isso pode significar, inclusive, a substituição do ser humano por máquinas. Não a substituição que se fala hoje roubando emprego, mas de portar a consciência humana para as máquinas, tornando elas a nossa eternidade, né? Ou seja, uma nova espécie que tem a inteligência humana, a consciência humana, mas se livrou de toda a cadeia de carbono como a gente conhece. E uma outra que é muito mais no estilo do Gerhard Leonard, em que é uma inovação mais humanista e que conceitos éticos que acha que a ética deve, em algum ponto, limitar essa inovação para que ela possa ser usada a serviço do homem, tornando o homem mais poderoso. Qual caminho você segue? Quais suas crenças? O que é que você acha que vai vir por aí? Aí eu tendo mais para o lado do Gerhard Leonard, que realmente ele faz assim, essa questão do ser humano em primeiro lugar. Eu acredito que a gente vai ter muito mais sabedoria, a gente está caminhando, se você falar de uma forma geral, a gente está caminhando para muito mais consciência.
A gente está entendendo muito mais sobre como a gente deve se portar aqui. Eu acredito muito que a tecnologia ela vai ser, assim, um instrumento do ser humano. E toda vez que a gente fala de futuro, que a gente fala de disrupção, a gente evidencia isso. A dificuldade que a gente tem é justamente virar essa chave. A gente está ainda no modo muito analógico. O grande problema é que a gente vive numa preservação. Então, por isso, às vezes, o pensamento da Singularity nos tira um pouco da zona de conforto. Eu gosto muito de uma frase do Nizam que pode ser, a gente pode fazer uma metáfora, né? Ele fala muito a respeito do café. Um cafezinho, você tem que tomar um cafezinho que te deixe desperto, mas não que te tire o sono. Então, você pode mudar aí café para tecnologia da mesma forma. A tecnologia ela tem que te deixar desperta, mas não pode tirar teu sono. E aí eu peço a todos, quem tiver dúvida, quem quiser mais um assunto, quem quiser explorar, quem quiser dicas do Leonardo de como achar caminhos de aprender sobre futurismo, mande para a gente na SET, nós vamos coletar tudo isso para que a gente construa conjuntamente a trilha. Que aí, conjuntamente, eu te devolvo a questão do mindset de colaboração. Nós fomos educados num sistema de competição. E no mundo agora de startups, que é colaboração, co-work, tudo é colaboração. Como mudar esse mindset, Leonardo? E você vê alguém mudando esse mindset fora das startups? A competição acontece mais pelo medo de errar do que pela vontade de acertar. E as pessoas se guiam pelo medo de errar. As pessoas se guiam pelo medo de perder. Pelo aquilo que eu não vou ter. Se eu colaborar, eu não vou ter algo. E quando a gente olha muito mais por o que eu vou ganhar e o que eu faço quando me perguntam, quando mostro isso, eu mostro, olha, a gente ganha muito mais quando a gente faz isso. Mas, no fundo, é a gente tirar o medo de perder. Todo o sistema de ensino nosso foi feito para você poder repetir as coisas de maneira correta e evitar o erro. E eu repito sempre, tecnologia é algo que é um conhecimento padronizado, encaixotado, para que você possa transmitir facilmente. E nós estamos no mundo do estado da arte, em que você tem que ensinar pela experimentação, pela ousadia, pela criatividade. Como sair disso para uma educação mais ampla e que ensine mais porquês do que como? A educação que a gente viu até hoje é uma educação linear. E a gente precisa entender que, olha, o modelo que deu certo no passado, ele não vai dar certo no futuro. A gente tem que reconstruir os modelos. A pandemia deixou muito claro isso. Algumas empresas, elas tentaram simplesmente levar o que elas tinham no analógico para o digital e não funcionou muito bem. E a gente tem um desafio muito grande, que é provocar essa educação exponencial, essa educação que, por exemplo, eu vou aprender muito mais com meus pares. Eu vou aprender com outras pessoas, eu vou aprender em comunidade, eu vou aprender socialmente. E isso são os grandes fatores que que a pandemia até pode provocar essa aceleração. Existem dados falando a respeito do impacto da pandemia nos próximos 100 anos da sociedade enquanto educação. Olha, esse ano que a gente perdeu, ele pode impactar muito o nosso futuro. Mas existe também tudo que a gente vai poder viver por uma nova construção. O quanto as crianças de agora elas estão aprendendo de uma forma diferente, o quanto as pessoas, os adultos que estão em casa estão aprendendo de uma forma diferente, e quanto a gente está aprendendo até com essa live, a gente entendeu que a gente não precisa estar numa escola. Tendo essas considerações, você disser o seguinte, é possível aprender o futurismo, é possível aprender, observar o presente, tentar projetar o futuro, e fique livre para as suas considerações finais, e mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, Roberto. Eu digo que sim, e que o futuro, olhar o futuro vai ser uma competência, e que todos nós precisamos desenvolver. Mas o futuro é algo que nos espera e é muito positivo. Existem vários cenários positivos. E os cenários que a gente contempla de mudança, a gente tem todos os recursos, todas as capacidades para a gente mudar. Por que eu estudo futuro? Eu estudo futuro porque eu gosto muito de como a gente aprende. Só que como a gente aprende é moldado pelo futuro do nosso trabalho. Quem molda o futuro do aprendizado é, em geral, o trabalho. E a gente moldando o futuro do trabalho, a gente muda o futuro dos negócios. Então, eu acredito muito numa espiral positiva de progresso, de prosperidade. E que cada um possa também fazer a sua parte para acelerar esse futuro e transformar em presente. Muito obrigado e até logo.